Se você sair desse vídeo antes do final, você vai continuar achando que precisa de sorte, dinheiro ou milhares de seguidores para você conseguir bater 100 mil reais em vendas na internet. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o caminho que leva alguém do zero aos seus primeiros 100 mil reais de faturamento, com um método, e não com mágica ou fórmulas mágicas que a galera fica inventando por aí. A maioria das pessoas começa do jeito errado, elas ficam obcecadas com logo, com feed, com ferramenta, com tráfego, só que elas ignoram o que realmente faz o dinheiro entrar, que é a sua oferta, uma boa mensagem e também o mercado onde você está posicionando essa oferta. Porque a depender do mercado, pode ser que você fature muito mais ou pode ser que você fature muito menos. É isso que você vai entender também desse vídeo. Você pode estar começando do zero agora e não sabe o que você vai vender, ou você já sabe fazer algo, mas não consegue ainda transformar aí esse conhecimento que você tem em algum produto que vende, ou você já até vende, mas vive naquele sobe e desce sem previsibilidade nenhuma e não consegue escalar suas vendas. Eu já vivi esse ciclo dezenas de vezes até fazer com que algo dê certo. E por isso que dentro desse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa fazer para você conseguir chegar nesses seus primeiros 100 mil reais vendendo através da internet. Então, antes de mais nada, já aproveita e se inscreve aqui no meu canal, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que ele também chegue para mais pessoas. Bora pro vídeo. O principal sonho das pessoas é sair dos R$0 e chegar ali aos seus primeiros 100 mil reais com vendas online e quem sabe ganhar aquela plaquinha que eu tenho ali do lado, que é a plaquinha desse faturamento que a gente fez. Só que antes de eu te falar de produto ou de qualquer outra coisa relacionada à oferta, ou o que você vai fazer, ou o que você vai vender, e principalmente quais são os principais mercados que você pode estar atuando para você fazer dinheiro com esse mercado, eu vou te trazer clareza sobre uma outra coisa que vai ser o pontapé inicial para você conseguir colocar a sua oferta e fazer dinheiro com isso. Vocês vão entender o motivo. A primeira coisa que você tem que entender é sobre o mercado que você vai posicionar a sua oferta e os submercados, subnichos e nichos que existem. Quando os mercados começaram, haviam apenas 3 tipos de mercados diferentes. E as empresas que vendiam nesses mercados, elas quase que não tinham concorrência. Era como se fosse algo que era só delas, um monopólio mesmo. E o que aconteceu é que as pessoas começaram a chamar isso, e principalmente 2 pessoas em especial, começaram a chamar isso de Oceano Azul. W. Shenkin e a René Melbourne criaram essa teoria do Oceano Azul. Inclusive, eles têm um livro explicando basicamente sobre isso, como que funciona e toda essa parte da teoria que eles acreditam. O que você tem que entender é que os mercados eles não tinham concorrência e eles eram chamados de oceanos azuis. Por que oceanos azuis? Porque, cara, você podia pescar ali à vontade que não tinha ninguém querendo vender para aquele mesmo lead, ninguém querendo ou ofertando as mesmas coisas que você naquele mesmo mercado. Então era um oceano azul onde você pescava ali livremente. Só que a grande questão é que esses oceanos azuis, depois de um tempo, eles passaram a enfrentar um grande problema: a competição exagerada pelo mesmo mercado. E como que isso acontece? Depois que você vê uma empresa ou outra, algumas empresas fazendo muito dinheiro em um determinado mercado, outras empresas começam a olhar para esse mercado com um pouco de atenção. Porque elas falam, cara, esse pessoal aqui está fazendo muito dinheiro com esse mercado. Será que se eu não posicionar um produto ali, eu também não vou fazer muito dinheiro e vou faturar muito bem? Então, essas empresas começam a se posicionar nesses mercados. E a gente começa a chamar isso de um oceano sanguinolento, ou seja, a gente tem uma briga de empresas buscando o mesmo lead, os mesmos clientes, vender para as mesmas pessoas, porque são as pessoas que estão naquele mercado, estão naquele oceano. E quando isso acontece, Kim e Melbourne chama isso de oceanos vermelhos, ou seja, são oceanos que as pessoas elas estão ali brigando pelo mesmo cliente. O que você tem que entender nesse processo? Cada oceano, geralmente, ele tem ali o seu rei. E o que seria isso, Nicolas? São empresas, influenciadores ou negócios que exercem maior influência sobre esse mercado. Deixa eu te dar um exemplo aqui do Brasil para você conseguir entender. Quando você olha para esse cara aqui e você pensa em investimentos, no mesmo momento você lembra dele, do Thiago Nigro. Ao mesmo tempo que quando você pensa em empreendedorismo, na hora você lembra também do Flávio Augusto. Depois de um tempo, quando você pensa em cultura empresarial ou educação para empresas, na hora você lembra do Tales Gomes. Só que se você lembrar e pensar em mentalidade, não tem como você não pensar no Pablo Marçal. Mas e se você pensar em treino, em musculação, em saúde, essas coisas, quem que você pensa? Renato Cariani. Então essas pessoas, elas são reis dentro dos mercados e nichos delas. Por quê? Porque elas exercem a maior influência nesses mercados. E basicamente elas ficam com a maior fatia do mercado quando é algo voltado para o mercado que esses caras estão posicionados
e são ali os maiores influenciadores dentro disso. Então o que você tem que entender é que brigar com essas pessoas, quando você tem uma influência muito menor que a delas, é muito mais difícil. Então o seu foco não é brigar e competir com elas no início. E vocês já vão entender o que vocês vão fazer e como que vocês vão fazer para atingir esse resultado. Voltando aqui para o nosso ciclo, quando a gente olha para os oceanos vermelhos, a gente entende que depois que os 3 principais mercados se tornam oceanos vermelhos, as empresas começam a procurar maneiras de criar os seus próprios submercados, ou seja, seus próprios nichos e subnichos, para que elas consigam criar novos oceanos azuis. E isso é muito massa. Porque quando isso acontece, dentro de cada desejo de uma pessoa, quando você vai vender um produto para alguém, você está sanando o desejo de alguém, você está realizando o desejo de alguém que está comprando o seu produto, ou você está resolvendo o problema dessa pessoa. Então, dentro de cada desejo e cada problema que você resolve, existem submercados e vários outros subdesejos e subproblemas que você pode também resolver ali. E a partir disso, a gente tem esse tipo de situação. Isso daqui é muito massa, porque a partir disso você começa a entender que dentro dos 3 principais mercados que eu falei para vocês, estão o mercado de riqueza, saúde e relacionamento. Todos os produtos, eles derivam desses 3 principais mercados. Então, quando eu falo de riqueza, depois que o mercado de riqueza ele deu uma saturada, as pessoas começaram a criar outros mercados. Como quais mercados, Nicolas? Começaram a criar mercados como finanças, investimentos, imóveis, vendas. E o mercado de relacionamento, Nicolas? Cara, depois que ele começou a saturar, a galera começou a criar subnichos de amor, dica para encontro, dicas para casamento. E no nicho de saúde, emagrecimento, treino de força, nutrição, dieta e assim sucessivamente. Cada vez mais eles vão nichando e nichando e nichando, porque dentro de cada um todos esses nichos aqui, existem uma infinidade de subnichos. Então qual seria a melhor forma de colocar o seu produto para vender? Cara, você já sabe que não tem como você competir com essas pessoas ainda se você não tem o mesmo grau de influência que elas. Então, basicamente, quando a gente analisa, a gente vai ter que vender o nosso produto sim dentro de oceanos vermelhos, porque a gente ainda não tem a potência para desenvolver os nossos próprios oceanos azuis, como as grandes empresas, incorporações ou grandes influenciadores. Só que existe um framework muito bom para você entender como que você vai vender dentro desses mercados sem concorrer diretamente com esses grandes players, essas grandes incorporações, com essas grandes influenciadores aí do mercado. E você vai entender aqui agora. Todo produto que foi vendido para alguém, a gente tem aqui 3 características principais desse cliente. Esse cliente, ele pode ser um cara obstinado, ou seja, cara, ele é fã total da pessoa que ele comprou aquele produto. Depois a gente tem um segundo perfil de cliente, que seria um perfil de cliente satisfeito. Ele fala assim, cara, eu estou satisfeito com esse produto. Só que ele está satisfeito porque ou ele não sabe ou ele não conhece algum produto que seja melhor do que o produto que ele comprou. E é por isso que ele está satisfeito. Uma vez que ele entenda que existem produtos melhores, pode ser que ele também se torne o seu cliente. E principalmente nós temos aqui também os clientes frustrados, que são aqueles que compraram muitas vezes um curso, uma mentoria, uma consultoria ou qualquer coisa do tipo, e ele saiu frustrado daquilo ali porque não entregou para ele aquilo que ele estava esperando que fosse entregue. Então, quando chega nós aqui buscando vender os nossos produtos, nós vamos criar a nossa nova categoria. E dentro dessa nova categoria, nós vamos vender justamente e principalmente para esses clientes que estão frustrados. Por quê? Porque esse cliente ele está pronto para comprar um outro produto de uma outra pessoa. Ele está pronto porque ele passou por uma situação ruim e chata com outra pessoa que ele comprou, ela não teve o resultado que ela esperava e por isso ele não desistiu de ter o resultado. Ele simplesmente ficou frustrado com a entrega da outra pessoa. Então o desejo dele pelo resultado que ele sempre quis ter, ele continua. Por esse motivo que esse cliente é tão bom, porque ele ainda tem o desejo de fazer dar certo. E é por isso que nós vamos pescar dentro desse oceano vermelho os clientes frustrados e também os clientes que estão satisfeitos. Por quê, Nicolas? Porque o cliente que está satisfeito, uma vez que eu elevo o nível de consciência dele, eu mostro para ele que existem produtos, entregas, serviços que são melhores do que ele recebeu ou que vão entregar resultados melhores do que os resultados que ele recebeu, é muito factível que esse cara também venha se tornar o meu cliente, o nosso cliente dentro dos nossos produtos. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente consegue ir para um fluxo para conseguir visualizar como que você vai chegar nos seus primeiros 100 mil reais através de vendas na internet.
A primeira coisa que você tem que entender é que se você nunca fez 100 mil reais com vendas na internet, o seu foco inicial ele não tem que ser necessariamente fazer esses 100 mil. Você precisa separar a sua meta principal, que é uma meta de fazer 100k com vendas online, em pequenas metas, em submetas. Você pode fazer 1.000, você pode fazer aqui, por exemplo, 5 mil, depois você pode fazer 10 mil reais, depois 20, 30, 40, 50. Então, cada vez que você divide essa meta principal que você tem em submetas, fica muito mais fácil você alcançar o seu objetivo principal, porque você vai vendo que você está crescendo, que você está se desenvolvendo, que o seu resultado ele está acontecendo ali ao longo do tempo. Então, o primeiro direcionamento que eu te daria é, ao invés de focar numa meta grande de uma vez que você nunca conseguiu fazer, divida essa meta grande em pequenas metas menores, pequenos objetivos menores, que vai ficar muito mais fácil para você desenvolver isso. Então, quando eu olho primeiro, eu estou zerado, Nicolas, estou começando agora. Cara, eu focaria primeiro em fazer os seus primeiros 10 mil reais na internet. Uma vez que você entende como você vai fazer os seus 10 mil reais na internet e você consegue fazer isso, cara, depois é só você replicar isso 10 vezes e você tem o resultado de 100 mil. Ou você consegue acelerar esse resultado porque você já entendeu que para fazer 10 você precisa fazer isso. Mas se você colocar mais energia, você consegue exponencializar esse resultado. Só que para conseguir vender esses primeiros 10 mil, você precisa ter uma coisa, que é o quê? O seu produto. Se você não tiver um produto para vender, cara, como é que você vai fazer esses 100 mil? Como é que você vai fazer esses 10 mil? A primeira coisa que a gente tem que visualizar é o seguinte, é o tipo de produto que você vai vender. Você pode vender um produto físico, né? Então seria ali na parte de e-commerce, seria numa parte talvez de um TikTok Shop da vida, vai vender na Shopee, vai vender no Mercado Livre, enfim, você tem um produto físico. Aí eu já vou explicar cada um deles. Você tem produtos digitais, você também tem serviços. Depois que eu passar por cada um desses, eu vou falar para você qual que seria a forma mais fácil de você chegar nos seus primeiros 10 mil e também nos seus primeiros 100 mil reais, para você entender. Mas vamos cada um deles por partes para você conseguir entender melhor. A primeira coisa é que quando você fala de produto físico, você tem uma grande dificuldade. E qual seria essa dificuldade, Nicolas? Bom, a primeira coisa é que você precisa comprar o produto. Só que para você comprar o produto, o dinheiro ele sai na frente para depois ele voltar. Ou seja, eu preciso investir dinheiro primeiro para ver se eu consigo vender depois. Então esse produto ele pode sair mais caro, porque se eu estou começando do zero e muitas vezes eu tenho um caixa menor, ou eu tenho um caixa pequeno, ou às vezes eu nem tenho caixa, eu não consigo fazer dinheiro com esse tipo de coisa, tá? Então, a primeira dificuldade que eu enfrento é o produto. Mas digamos que eu consiga resolver a questão do produto. Qual que é a segunda dificuldade que eu tenho? O armazenamento. Cara, se você tem produto físico, você vai ter que ter um galpão, tá? Onde você vai armazenar essas coisas, ou você vai pagar alguém, alguma empresa para fazer esse armazenamento para você. Só que cada vez mais que você for pagando pessoas para cuidar de certas partes da sua estrutura, vai cada vez mais diminuindo a sua margem de lucro e isso te prejudica lá no final. E aqui você tem também um terceiro principal dificuldade para você conseguir fazer esse negócio rodar, que é a parte de transporte. Ou seja, como que depois que a pessoa comprou, você faz com que alguém busque esse produto dentro da sua empresa, dentro do seu galpão, de alguma coisa que você tem ali, e entregue até essa pessoa. E quais são os custos dessa operação para você conseguir ter isso daí rodando da melhor forma possível. Então, entendendo isso, você consegue ver que a parte de e-commerce é um pouco mais difícil. Só que o principal problema do e-commerce, na minha opinião, é a margem de lucro. Você tem que vender muito para ficar com uma margem de apenas 10%. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço pessoas que faturam 500 mil reais por mês com e-commerce, só que no final do mês ela fica só com 50 mil. Então ela fica com 10% só de margem de lucro dentro dessa operação, que dá muito trabalho para essa pessoa. Então, se você quer faturar 100 mil reais, e pensando até nos 10 mil reais iniciais que você vai fazer, cara, você precisaria faturar primeiro 100 mil reais para que sobre no final do mês ali na tua conta apenas 10 mil. Então você está percebendo que o esforço que eu tenho que fazer para chegar nos meus primeiros 10 mil é muito maior. Eu tenho que me esforçar para vender 10 vezes mais para conseguir ficar com apenas 10% do lucro. Então, não seria muito o mercado que eu iria, até porque se eu quero faturar 100 mil, eu quero lucrar, colocar no meu bolso 100 mil reais, no e-commerce eu teria que faturar pelo menos 1 milhão de reais ali, para eu conseguir ficar com esses 10% que seria os 100 mil reais. Então, na minha opinião, é um esforço muito grande que você tem que fazer, é uma operação muito grande que tem que estar rodando para você ficar com uma pequena fatia de um negócio que você teve um trabalho gigantesco para você construir. Então, se eu estivesse começando no mercado hoje, eu não olharia para a parte de e-commerce agora. Então, voltando aqui toda a nossa estrutura, a gente tem os produtos digitais. No digital, a gente pode estar falando o quê? De cursos, a gente pode estar falando de mentorias também, né? Então, geralmente de cursos,
a gente consegue faturar mais alto na quantidade. Raramente você vai ver alguém vendendo um curso muito caro. Então você vai ganhar como? Um valor um pouco mais baixo, só que você vai ganhar na quantidade de vendas que você vai fazer através desses cursos. E uma outra forma de você ganhar dinheiro também com o digital é vendendo suas mentorias ou consultorias. Mentorias e consultorias você já consegue cobrar um valor mais alto. Só que aí, aqui que você tem que entender. Enquanto nos cursos você foca na quantidade de pessoas, ou seja, eu vou vender um curso mais barato, mas eu tenho que vender para muita gente para eu faturar um valor maior. Mentorias eu vendo para menos pessoas, só que com um valor mais alto, e isso faz com que eu ganhe mais dinheiro sem precisar de tantas pessoas comprando essa mentoria, essa consultoria ou algo do tipo, tá? Então, olhando para essas duas coisas, se você é uma pessoa que tem um conhecimento, você entende de alguma coisa, você é bom em algo, você tem um resultado palpável em alguma coisa, com certeza eu iria para esse viés aqui de cursos e mentorias também, que é algo muito bacana, tá? Isso se você entrega um resultado real para o seu cliente, tá? Se for para mentir, é melhor que você nem faça. Um próximo ponto é serviço. Galera, serviço é muito bom para você vender no digital. A maior parte, inclusive estudando recentemente, eu percebi que no mercado americano, 80% das empresas, entre 70% e 80% das empresas, são empresas de serviço nos Estados Unidos. Então você vê que já é um mercado muito grande. E se você tem uma prestação de serviço muito bom, você usa das suas redes sociais como canal de aquisição de clientes. E isso é muito bacana. Vou te mostrar um fluxo aqui para você entender como é que isso daqui funcionaria. Você imagina que antigamente as pessoas vendiam através da televisão. Então as empresas elas pegavam o dinheiro delas, mandavam e gastavam milhões e milhões de reais, até hoje algumas empresas fazem isso, para a televisão passar ali alguns segundos os seus comerciais ali para que a audiência dessa televisão, desse canal de televisão, assistisse aquele comercial. Algumas dessas pessoas comprassem o produto da empresa e depois a empresa fosse lá e entregava o produto para ela. Então a televisão era um canal de aquisição de cliente. Só que quando a gente olha hoje para o que a gente tem, o celular que a gente tem, o nosso celular ele pode ser usado como canal de aquisição de clientes através das redes sociais e diversas redes sociais, na verdade, né? YouTube, Instagram, TikTok, enfim, qualquer rede social ela pode ser utilizada como um canal de aquisição de cliente. E ao contrário do que as empresas fazem na televisão, a gente não precisa colocar milhões de reais para a gente conseguir vender o nosso produto, beleza? Então você tem que começar a aprender a utilizar essa ferramenta. E essa ferramenta ela pode ser utilizada para vender tanto o seu produto físico quanto o seu produto digital, que é o seu curso, mentoria ou assessoria, como também o seu serviço. Tá? Então, se você presta serviço, cara, você pode vender isso através das suas redes sociais. Só que aí o que você tem que analisar para a gente ir para o final, para você entender o que faz mais sentido para o seu cenário de vida hoje? Você tem que escolher qual tipo de produto você vai iniciar. A primeira coisa é, você vai começar com um produto mais barato e vai vender para mais pessoas, ou você vai começar com um produto mais caro que você vende para menos pessoas. Uma coisa muito importante de você entender aqui é o seguinte, pessoal, nem todo mundo está preparado para vender um produto muito caro para poucas pessoas, então você tem que entender qual que é o seu momento de vida hoje. Mas se você é um bom profissional dentro daquilo que você faz, você pode sim ter ofertas maiores. Vou te dar um exemplo palpável para você entender o que eu quero dizer. Imagina que você tem aqui um produto de R$500, então você está vendendo esse produto aqui, vamos colocar aqui, ó, 497. Então você está vendendo a 497. Só que nesse outro lado, você tem um produto que você vende a, sei lá, R$15.000, tá? Vou colocar aqui para vocês, R$15.000. Esses R$15.000 que você está vendendo é para uma pessoa, é um único produto só. Enquanto esses R$497, ele também é um produto. Quantos produtos desse eu preciso vender para conseguir chegar nesses mesmos R$15.000? Cara, eu preciso vender pelo menos 30 produtos desses para eu conseguir faturar os mesmos R$15.000 que eu vou fazer vendendo uma única vez, beleza? Então esse é o cálculo que você tem que fazer. Eu preciso convencer 30 pessoas a comprar um produto meu de R$497 para eu fazer R$15.000. Só que ao mesmo tempo eu preciso convencer uma única pessoa a comprar um produto meu de R$15.000, que eu também faturo esses mesmos R$15.000. Então, o que você tem que entender? Essa zona aqui de produtos mais baratos é uma zona onde é um mar vermelho, como a gente conversou. É um mar onde você tem uma infinidade de pessoas disputando essas mesmas pessoas para vender esses mesmos produtos nesse mesmo ticket. Então isso faz com que o mercado ele fique um pouco mais agressivo. Agora, quando eu analiso esse mercado aqui, ele também é um mercado sanguinolento. Também tem bastante gente buscando esses leads. Só que as pessoas que compram um produto de R$15.000 são menos pessoas, entendeu?
são menos pessoas. E ao mesmo tempo, as pessoas que vendem produtos nesse valor e realmente passam uma credibilidade para vender esse produto também são menos pessoas. Então o que você tem que entender é, esse mercado aqui, em muitos casos, tá? Ele é muito mais fácil de se vender do que esse mercado aqui. E às vezes, você pode gastar 5 mil reais aqui, 3 mil reais que seja, para você conseguir um cliente aqui, porque a sua margem de lucro ainda vai ser maior. E deixa eu te dar um outro exemplo. Se você vende produtos mais caros, algo que nós chamamos no digital de high ticket, você consegue ter uma margem maior e com essa margem você consegue contratar pessoas e a sua empresa começa a crescer. Inclusive aqui dentro do meu YouTube, eu estou criando um quadro onde dentro desse quadro eu vou mostrar como que eu vou sair de uma operação do zero até o meu primeiro milhão faturado dentro de uma empresa de serviços. Como eu falei aqui para vocês, eu sou produto do meu produto. Então, se eu estou falando para vocês aqui de uma empresa de serviços, e é uma das que eu mais gosto, eu tenho um quadro aqui no meu YouTube para falar justamente como que eu vou sair do zero até o primeiro milhão nessa empresa, especificamente relacionada a serviços, tá? Para você ter uma ideia, essa empresa é uma empresa que nós vendemos produtos ali desde 15 mil reais até 60 mil reais. Então, é uma visão que você pode ter para escalar aquilo que você faz. Mas se você quer um vídeo explicando somente sobre isso, e a matemática é extremamente inteligente da diferença entre a venda desse produto para a venda desse produto aqui e como que você escala isso daqui de uma forma muito maior, comenta aqui embaixo, escala de produtos, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão escalar a empresa de vocês para faturar muito mais do que 100 mil e vocês conseguirem vender produtos muito mais caros. Para você vender um produto muito mais caro, só dando um brief, você precisa ter uma estrutura melhor, você precisa ter uma oferta muito boa, que vai sanar uma dor muito latente do seu cliente ou vai realizar um desejo muito latente dele. Então é um outro jogo, é um outro game. Nessa aula aqui em especial, o que eu quis te mostrar é, dependendo da forma como você posiciona o seu produto, em que mercado você posiciona esse produto, qual tipo de produto você vai vender, você consegue acelerar com muita velocidade os seus 100 mil. Se eu quisesse chegar hoje nos meus 100 mil, eu teria essas duas ofertas. Eu teria uma oferta aqui, por exemplo, de 10 mil reais e eu teria uma oferta de 497. Por que, Nicolas? Porque para eu chegar nos meus primeiros 100 mil faturados com esse produto, eu preciso vender apenas 200 produtos como esse. Então, se eu vender 200 produtos a 500 reais, eu tenho os meus 100k, ok? Então, aqui eu faturaria os meus primeiros 100k vendendo 200 produtos, 200 cursos. Agora, se eu tenho um produto, vou até mudar o ticket aqui para vocês entenderem, de 10 mil reais, eu vendo aqui para 10 pessoas, eu também chego nesse mesmo valor. Então, 10 vendas, eu chego também nos meus 100k. Qual que é a matemática mais estratégica para isso aqui? Crie um curso que ele ensina uma determinada coisa, algo que vai ajudar as pessoas a ter um determinado resultado. E a partir do momento que essas pessoas têm um determinado resultado com isso, deixe gaps, pequenos buracos, pequenas lacunas dentro desse curso, não entrega tudo de uma vez. E dentro desse curso, sutilmente, você vai dar a ideia e você vai dizer que você tem um outro acompanhamento, onde você pega na mão dessa pessoa de fato, você ajuda ela a resolver esse problema, a realizar esse desejo, a fazer algo acontecer, dependendo da sua promessa desse produto, onde você não vai ter um curso gravado como aqui, mas você vai ter um acompanhamento ao vivo, uma mentoria, uma consultoria diretamente com você. E aí, essa consultoria você vende aqui por 10 mil reais. Isso vai fazer com que, além de você vender produtos aqui, cursos nessa região, você vai estar adquirindo leads, adquirindo clientes. E ao adquirir esses clientes, você depois consegue também abordar cliente por cliente que comprou esse produto seu para identificar pessoas que têm potencial e têm interesse em comprar esse outro seu produto aqui de 10 mil reais, fazendo você escalar nas duas pontas de vendas, tanto na venda desse produto principal, quanto na venda desse produto secundário, que é um upsell desse primeiro produto aqui. Beleza, pessoal? Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui. E, cara, foi muito conteúdo mesmo. Mas toda quarta e domingo eu tenho postado vídeos aqui no YouTube te ensinando a como alavancar os seus negócios, como vender na internet, como desenvolver os seus negócios de forma real, honesta e fazendo o feijão com arroz para fazer isso aqui dar certo. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e tamo junto.